Muito bem, pessoal. Para a gente medir tensão alternada, que é a forma de tensão que chega nas tomadas das nossas casas, que a gente usa para ligar os aparelhos domésticos, que é usado na indústria, no comércio, enfim, a tensão que chega na tomada, a tensão que vem da concessionária de rede elétrica, nós precisamos colocar o multímetro na escala de tensão alternada. É isso? Então, uma dessas aqui, nesse caso, esse multímetro tem duas escalas de 200 volts alternado e 500 volts alternado. E aí vocês lembram que a escala de tensão alternada, ela tem o V e o símbolo de uma senoide, enquanto que a de contínua é o V e uma linha reta tracejada. Então, para a gente medir tensão alternada, eu vou colocar numa dessas escalas. Se eu não souber o valor da tensão, o que eu faço? Eu começo na escala mais elevada e vou diminuindo. Esse multímetro aqui, ele mede até 500 volts alternado, mas existem outros modelos que medem mais. Eu tenho que ter cuidado porque tensão alternada, dependendo do tipo de equipamento que eu estou trabalhando, eu posso ter tensões na casa dos quilovolts. E aí, usar um multímetro que não está preparado para trabalhar com tensões muito elevadas, pode ser perigoso. Além disso, eu vou danificar o multímetro, eu posso até correr o risco de tomar um choque ou de acontecer alguma explosão no equipamento se eu for medir tensões muito elevadas. Eu não posso pegar um multímetro desse aqui e medir, por exemplo, uma tensão de 113 mil volts, não tem cabimento. Então, claro que a gente está trabalhando aqui com tensões residenciais, tensões que são de 110 ou 220 ou 127, 220, mas se a tensão for muito maior que isso, eu tenho que trabalhar com o multímetro mais adequado. Muito bem. Dito isso, então, eu vou colocar aqui na escala de 500 volts, que mede de 0 a 500 volts. E aí, como eu tenho aqui uma tensão alternada, pessoal, a tensão alternada ela não tem polaridade, não tem positivo e negativo. Então, tanto faz eu ligar o multímetro de um jeito ou ligar o multímetro de outro jeito, que vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, vamos ver. Olha só, 127 volts. Se eu inverter, não importa. Eu vou conseguir medir. Tem que colocar aqui certinho, né? 127 volts. Perfeito. Se eu diminuir aqui a escala, então, para 200, já que 127 eu posso usar a escala de 200. Então, olha só, 126,4 volts. E aí as variações da rede elétrica aqui é normal. Então, é assim que eu faço para medir uma tensão alternada. Ela não tem polaridade e basta eu selecionar a escala correta para fazer a medida. Se eu não souber a escala correta, eu começo pela mais elevada, lembrando que, né, eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu for trabalhar com tensões muito acima daquelas da escala do multímetro, eu corro o risco de até me machucar com isso. Então, não posso medir, por exemplo, um 13.800 volts com esse multímetro aqui, que o multímetro não foi feito para isso, ele nem vai ter isolação para isso. Então, é importante que você tenha pelo menos uma ideia de que faixa de valores está a tensão que você vai medir. Mas, claro, você só vai medir 13.800 volts se você for medir a tensão que vem de um poste, por exemplo, no primário de um transformador de um poste. Algo que dificilmente vai acontecer com vocês, né? Então, se a gente for medir a tomada de casa, não tem problema, eu posso usar um multímetro desses aqui, desde que ele suporte a tensão que eu estou medindo, ok? Então, é isso, é assim que a gente faz para medir tensão alternada. Eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado a todos, até mais, tchau!